Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Você já sentiu que perdeu o controle? Que por dentro algo desmoronou e você não sabe como levantar de novo? Seja bem-vindo, alma cansada. Sim, você mesmo. Aquele que carrega um sorriso no rosto, mas por dentro está travando batalhas silenciosas. Aquele que tem tentado manter tudo no lugar, mas sabe que alguma coisa já desmoronou faz tempo. Hoje, não estamos aqui para falar de vitórias que os outros podem ver. Hoje, Deus quer tocar onde ninguém consegue alcançar, o castelo secreto da sua alma. Aquela parte de você que nem mesmo você entende. A parte que grita no silêncio, que sangra sem feridas, que se esconde mesmo quando todos te aplaudem. Porque está escrito em Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E essa comparação é tão real quanto dolorosa. Pense numa cidade da antiguidade. Muros altos, portas reforçadas, guardiões vigiando noite e dia. Agora, imagine esses muros no chão. A cidade virou ruína. Qualquer um pode entrar. O inimigo não precisa nem lutar. Ele só entra, rouba, destrói, devasta. É assim que nosso interior fica quando perdemos o domínio próprio. Quando não temos mais forças para controlar o que sentimos. Quando já não conseguimos frear nossos impulsos, nossos pensamentos, nossas reações. Mas entenda, domínio próprio não é só sobre explodir de raiva. É sobre quando você perde a direção da alma, quando deixa a ansiedade tomar o volante, quando o medo começa a escrever sua história, quando a tristeza ganha mais voz do que a fé, quando a mágoa te isola, te cerca e levanta muros do lado de dentro que não deixam nem Deus entrar. E a pior parte, às vezes a gente nem percebe, vai deixando pequenas rachaduras, pequenas concessões. Ah, hoje não vou orar. Ah, é só uma crítica. Ah, depois eu peço perdão. E pouco a pouco, os muros vão ruindo. O inimigo não derrubou tudo de uma vez. Você mesmo pode ter abaixado a guarda. Talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Fragilizado, desprotegido, com o coração aberto a invasores invisíveis. Uma lembrança do passado, uma palavra maldita que te lançaram, um trauma que nunca cicatrizou. E agora você se pergunta: como é que eu cheguei aqui? Como é que deixei tudo desmoronar por dentro? Mas há uma boa notícia. Uma notícia que não vem da boca de homens, mas direto do trono da graça. Deus reconstrói. Ele não apenas restaura, ele faz novo. Ele ergue muros que o mundo não pode ver. Muros de fé, muros de resistência espiritual, muros de sabedoria emocional. Muros que não caem com palavras duras, nem com tempestades da vida. Você pode estar no chão, mas Deus ainda é o Deus que levanta os caídos. Você pode estar sentindo que já não tem mais estrutura, mas Ele é o arquiteto das almas. E hoje, Ele quer começar de novo com você. Respira fundo, fecha os olhos e diz com sinceridade: Senhor, eu reconheço. Meus muros estão no chão. Me ajuda a reconstruir. Porque é aí que tudo muda. Quando a gente reconhece o colapso, Deus começa a erguer a esperança. Essa oração não é mais uma. Ela é um chamado de reconstrução. É o sopro de Deus sobre os escombros. É a primeira pedra sendo colocada de volta. É o início da batalha mais importante da sua vida. A vitória sobre si mesmo. Vamos juntos até o fim desta jornada. Porque o Deus que está contigo agora vai reconstruir o que o mundo tentou destruir. Sabe qual é o inimigo mais perigoso da sua alma? Não é o diabo. Não são as pessoas. Não é a crise, o desemprego ou a enfermidade. É você mesmo, quando perde o domínio sobre quem você está se tornando. A palavra diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E essa cidade destruída não foi invadida de fora para dentro, ela se entregou de dentro para fora. Você já percebeu como muitas das batalhas que enfrentamos
nascem dentro da gente? Antes de cair no pecado, a gente cede na mente. Antes de perder uma amizade, a gente alimenta mágoas secretas. Antes de fracassar no propósito, a gente se sabota em silêncio. O inimigo interno é silencioso, sorrateiro e paciente. Ele espera as brechas. Ele sussurra: você não vai conseguir. Você já perdeu mesmo. Ninguém te entende. Para que se esforçar? E aos poucos, o muro racha. Uma fissura hoje, uma queda amanhã. Até que um dia, você olha para dentro de si e não se reconhece mais. Você se lembra de quando era forte na fé? De quando tinha prazer em orar? De quando ouvia a voz de Deus com nitidez? E agora? A mente vive barulhenta. O coração vive cansado. A alma vive em fuga. A falta de domínio próprio te sequestra de você mesmo. Você age por impulso, depois se arrepende. Fala o que não devia, depois pede perdão. Toma decisões que pareciam libertadoras, mas, no fim, eram prisões disfarçadas. E o pior, você vai se acostumando com esse ciclo, com essa instabilidade emocional, com essa vulnerabilidade disfarçada de força. Mas hoje, Deus te chama à verdade, a confrontar o espelho, a dizer: eu preciso mudar. Eu preciso da presença de Deus mais do que preciso do controle. Por que é isso? Dominar-se não é se reprimir. É se entregar ao domínio do Espírito Santo. É quando você não vive mais refém da raiva, do ciúme, da compulsão, da carência, do orgulho. É quando o Espírito de Deus começa a governar o que antes era caos dentro de você. Sabe por quê? Porque você nunca foi chamado para viver quebrado por dentro. Você foi criado para ser templo, para ser morada, para ser lugar de paz e não de guerra interna. Mas para isso acontecer, você precisa deixar o Espírito Santo limpar os escombros. Tenta se lembrar de quando foi a última vez que você perdeu o controle. Talvez foi numa briga. Talvez numa escolha precipitada. Talvez num momento de desespero. Agora pergunta para o seu coração: se eu tivesse deixado o Espírito agir em mim antes, teria sido diferente? A resposta você já sabe. E é por isso que essa parte da jornada é tão importante. Antes de Deus reconstruir, Ele vai limpar. Antes de levantar os muros, Ele vai te ensinar a guardar as portas. Antes de te dar vitória lá fora, Ele vai te curar aqui dentro. Você está pronto para essa reconstrução? Porque o primeiro passo para vencer o inimigo externo é encarar e vencer o inimigo interno. Aquele que te mente, aquele que te acusa, aquele que te desestabiliza. Mas a boa notícia é: você não está sozinho nessa luta. Aquele que venceu a cruz, venceu a morte e venceu o mundo, também pode vencer dentro de você. Senhor, hoje eu paro tudo. Silencio a confusão aqui dentro e me coloco diante de Ti. Porque, Pai, eu não estou bem. Não consigo mais fingir que está tudo sob controle. Por fora, eu sorrio. Mas por dentro, os muros estão em ruínas. Me sinto como aquela cidade mencionada em Provérbios 25, 28. Exposta, frágil, aberta para o ataque. Um lugar sem defesas, onde qualquer pensamento me invade, qualquer palavra me derruba, qualquer lembrança me sufoca. E por isso, hoje eu clamo: Deus, reconstrói os muros da minha alma. Começa por dentro, lá onde ninguém vê. Lá onde eu escondo os medos, os traumas, os gritos abafados. Sopra teu espírito sobre as ruínas da minha história. Toca nos pontos onde eu me tornei vulnerável. Cura os buracos deixados por quem me feriu. Fecha as brechas que eu mesmo abri com decisões impensadas. Senhor, me ensina a ter domínio. Domínio sobre o que sinto. Domínio sobre o que penso. Domínio sobre o que faço. Porque eu entendi. Não adianta tentar controlar o mundo se eu não consigo controlar a mim mesmo. Muitos correm atrás de vitórias externas. Uma promoção, um relacionamento, um aplauso. Mas eu, hoje, só quero uma coisa:
paz dentro do meu próprio coração. Quero ser morada do teu espírito. Quero ser lugar de estabilidade, de sensatez, de discernimento. Pai, reconstrói meu interior com colunas de sabedoria. Coloca tijolos de mansidão, cimento de fé, vigas de paciência, portas de vigilância. E, por favor, Senhor, coloca um guarda na entrada da minha mente, alguém que vigie os pensamentos que tentam entrar, que rejeite o medo, que expulse a mentira, que não permita mais a ansiedade construir castelos de areia dentro de mim. Quero aprender a confiar em Ti, até mesmo quando tudo parece confuso. Quero aprender a esperar, mesmo quando tudo em mim pede pressa. Quero Te ouvir, mesmo quando minhas emoções gritam mais alto. Espírito Santo, me domina. Toma o trono do meu interior. Assuma o controle. Porque quando eu tento sozinho, eu só quebro as coisas. Hoje, eu entrego tudo. Minha vontade, minha razão, minha teimosia, meu instinto, entrega total, rendição profunda, reconstrução real. Porque essa oração não é um alívio momentâneo. É um ato de guerra. Guerra contra tudo o que tem me derrubado. Contra tudo o que tem me deixado vulnerável. Contra tudo o que destrói os muros que o Senhor quer levantar. Pai, ergue tuas mãos sobre mim agora. E onde houver cinzas, levanta colunas. Onde houver falhas, coloca reforços. Onde houver dor, derrama bálsamo. E se for necessário, derruba o que sobrou da velha estrutura. Porque se não for firme, que desabe mesmo. Mas que do chão nasça algo novo, algo forte, algo teu. Eu quero ser templo, não ruína. Quero ser cidade segura, não território invadido. Quero ser lar da tua presença e não abrigo da confusão. Por isso, Senhor, faz em mim o que só tu sabes fazer. Recomeçar. Domínio próprio. Você já percebeu como é fácil dizer isso, mas difícil viver? Porque controlar os outros até parece possível. Mas dominar a si mesmo é uma guerra santa. Dominar a raiva quando tudo em você quer explodir. Dominar a ansiedade quando tudo em você quer correr. Dominar a tristeza quando tudo em você quer desistir. Dominar o orgulho quando tudo em você quer provar um ponto. E é por isso que sozinho você nunca vai conseguir. Essa guerra não é vencida com força de vontade, nem com frases motivacionais, nem com positividade de rede social. Essa guerra só se vence com o poder que vem do alto. Com o auxílio do Espírito Santo, ele é o Consolador, o Conselheiro, o Mestre silencioso que sussurra verdades eternas enquanto o caos grita dentro de você. Ele chega quando tudo parece desabar. E, de repente, você encontra paz, onde antes só havia tempestade. Ele entra nos cantos escuros da alma e acende luz onde só havia lembranças dolorosas. Sabe aquelas situações que antes te desestruturavam? Aquelas provocações, aquelas palavras tortas, aqueles dias ruins? Quando o Espírito Santo habita em você, algo muda. Você ouve, mas não reage igual. Você sente, mas não se entrega. Você vê o cenário, mas age com sabedoria. Porque agora, quem governa a cidade da sua alma não é mais o impulso, é o Espírito. Ele te dá domínio sobre a tua língua, domínio sobre os teus olhos, domínio sobre o teu coração. Isso não te faz fraco, te faz forte. Porque, no mundo espiritual, fraco não é quem chora. Fraco é quem explode, quem é levado pelo vento das emoções, quem vive como cidade sem muralhas. Mas forte é quem silencia para ouvir a voz de Deus. Forte é quem decide não revidar. Forte é quem se recusa a perder a paz para provar que tem razão. Forte é quem deixa o Espírito controlar a alma, mesmo quando tudo grita por justiça própria. Você já percebeu isso? Que os maiores milagres não são só curas físicas, mas quando alguém antes reativo se torna manso, quando alguém ansioso se torna paciente, quando alguém dominado por vícios se torna livre.
quando alguém que vivia se sabotando passa a andar com firmeza. Isso é obra do Espírito. Isso é domínio vindo do alto. Isso é o que Deus quer fazer em você. E Ele já começou. A palavra diz, em Gálatas 5:22-23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você viu? Domínio próprio é fruto, não é talento, não é herança de personalidade. É algo que cresce dentro de você à medida que o Espírito Santo é cultivado. Então hoje, ore com o coração aberto. Espírito Santo, me ensina a ter domínio, a dominar a carne, a dominar a alma, a dominar o ego. Porque quando você perde o controle, quem assume é o caos. Mas quando você entrega o controle, quem assume é Deus. E quando Deus governa, até o inferno tem que bater em retirada. Agora respira, fecha os olhos por um instante, escuta o silêncio. Sabe o que é isso que você está sentindo aí no fundo? É Deus te reconstruindo, bloco por bloco, área por área, sem pressa, com firmeza. Você não é mais ruína, você está sendo transformado em fortaleza. E se hoje você chegou aqui sentindo que era uma cidade abandonada, sem muros, sem defesa, sem paz, entenda, Deus não te abandonou. O que parecia fim, na verdade, era o início de um novo projeto dele na sua vida. A palavra em Provérbios 25:28 nos alertou. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Mas agora, depois de tudo que oramos, refletimos e entregamos, você já não é mais o mesmo. Porque agora você tem consciência. Você sabe que não pode mais viver deixando o coração exposto, a mente desprotegida, a alma desorganizada. Você sabe que não é mais questão de força, é de rendição. Você entendeu que domínio próprio é uma defesa espiritual. E que manter-se firme internamente é o que vai te manter de pé externamente. Você não vai mais ser arrastado por palavras de outros. Você não vai mais reagir como antes. Você não vai mais implodir diante da pressão. Porque agora, os muros estão de pé. Muros de discernimento, muros de calma, muros de vigilância. Muros onde a presença de Deus faz morada, noite e dia. E talvez ninguém note isso por fora. Talvez ninguém veja o que Deus reconstruiu aí dentro. Mas não importa, porque quem precisa saber, já sabe. O céu viu, o inferno também. E agora eles sabem. Você não é mais um alvo fácil. Você não é mais terreno frágil. Você é cidade guardada. Você é templo vivo. Você é território blindado pela graça. E o que vier de fora não vai mais te destruir por dentro. Ore comigo mais uma vez. Senhor, obrigado. Porque quando eu estava exposto, o Senhor foi minha proteção. Quando eu estava em ruínas, o Senhor me reconstruiu. Quando eu perdi o controle, o Senhor assumiu o volante da minha alma. Me ensina a viver todos os dias com essa consciência. Que domínio próprio é teu fruto em mim. Que estabilidade vem da tua presença. Que viver bem por dentro é mais importante que parecer bem por fora. Eu recebo, em nome de Jesus, essa reconstrução completa. Amém. Se essa oração te tocou, se você sentiu que algo foi restaurado em você, não guarda isso só para você. Compartilha esse vídeo com alguém que está desmoronando por dentro. Com alguém que precisa entender que não é fraco por sentir, mas que pode ser forte em Deus ao reconhecer que precisa ser reconstruído. Comenta aqui embaixo. Deus está reconstruindo os muros da minha alma. Isso não é só um comentário, é uma declaração espiritual. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui, todos os dias, nós tratamos não só do que está visível, mas daquilo que poucos enxergam, as batalhas que acontecem dentro de você. Lembre-se disso. Você não é fraco porque caiu. Você é forte porque está permitindo que Deus te levante. E da próxima vez que algo tentar invadir sua paz, lembre-se,
Você agora é uma cidade protegida e o Rei habita dentro de você. Fique na paz.